Boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Aqui estamos para mais uma vez trazermos esta palavra poderosa do nosso Deus. E a Escritura Sagrada que nós vamos estar abrindo agora, e um dos livros é o livro de 2 Reis. Eu quero que você esteja ligados, tá? Nesta hora, porque eu tenho certeza que Deus vai estar falando conosco. 2 Reis, o capítulo é o capítulo de número 1. Veja bem como que Deus tem realmente tido misericórdia de nós. No domingo passado, nós falamos sobre Reis, no primeiro livro de 1 Reis. Nós falamos sobre Elias, e nós vamos continuar falando sobre Elias, porque Deus tem nos incomodado a falar sobre o poder de Deus para transformar as situações. Semana passada aqui nós falamos sobre Acabe e Jezabel. Semana passada nós falamos aqui sobre Elias, que tinha profetizado que não choveria durante 3 anos e 6 meses. Nós falamos aqui sobre a viúva que tinha alimentado ao profeta. Falamos sobre o filho da viúva que tinha falecido. Falamos sobre o azeite e a farinha que não faltou mais, enquanto existiu a seca sobre a terra. E agora voltamos e falamos sobre Elias, que orou e desceu fogo do céu para destruir ali o altar e os profetas de Baal. O altar que Elias tinha edificado para o Senhor e tinha preparado, ele fez uma oração e orou para que Deus enviasse o fogo do céu, para que todos ali soubessem. Não é verdade? E agora, a história não acaba. O Senhor depois tinha dito para Elias que ele deveria ungir Eliseu como teu sucessor. E assim ele o fez. Agora você pode sentar um pouquinho. E a leitura que nós vamos fazer, que eu não quero cansar as suas pernas, que eu quero que você esteja bastante atentos. Desde o princípio dos louvores, nós estamos ouvindo aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Esse último louvor que foi cantado agora, né? Ele impactou bastante a nossa alma. E agora eu quero falar aqui da alma com relação ao nosso psique, a nossa capacidade humana de entender que há um só Deus, um só Senhor. E nós precisamos estarmos atentos, irmãos, para que a nossa mente não seja levada por situações, enganos que estão sendo anunciadas por aí. Hoje o meu filho caçula, meu filho Rodolfo, estava conversando comigo e ele estava dizendo: pai, eu tenho ficado escandalizado do que eu tenho visto e ouvido na internet com relação às doutrinas e o sistema religioso que tem se aplicado. Eu disse para ele: isso é coisa que vai acontecer, é Bíblia. A palavra do Senhor fala que no final dos tempos haveria exatamente isso. Embora a gente conheça a Escritura Sagrada, a gente jamais gostaria que isso acontecesse, mas é o que está acontecendo. Mas então a minha oração é para que vocês nunca venham se contaminar com as influências desta vida,
mas que esteja sempre guardando nos seus corações a palavra do Senhor. O salmista, ele fala sobre isso. Senhor, eu tenho guardado a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Saiba que há um só nome que deve ser adorado. É esse que está aqui atrás de mim, ó, que vocês estão vendo aí. É o nosso Cristo, que quer dizer o nosso Salvador. Aquele que se fez homem, habitou entre nós, sentiu todas as dores, sentiu todas as rejeições, todas as humilhações, mas não desistiu, porque o plano do Senhor era que ele vencesse a morte de cruz, para que nós tivéssemos direito à vida eterna. Então guarda a tua palavra, que é a palavra do Senhor, em teu coração, e saiba que ela é lâmpada para os teus pés, e ela é luz para os teus caminhos. E aquele que guarda a palavra do Senhor não tropeça com os teus pés em pedra. Amém? E a leitura que nós vamos fazer agora é esta leitura que está no segundo livro de Reis, no capítulo de número 1, e no verso 5 em diante, para você entender a continuidade da palavra. E diz assim: e os mensageiros voltaram a ele, e ele lhes disse: por que voltastes? E eles lhe disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebu, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerá, mas sem falta morrerás. E ele lhe disse: qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com nos lombos um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tesbita. Vamos parar por aqui um pouquinho e vamos entender agora esta palavra. Vamos agora nos transportar lá para o livro de Mateus. Não precisa abrir, tá? Não precisa abrir. Ouça só o que diz. Que no princípio, livro de João diz assim, capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que se fez teria sido feito. Houve um homem, preparado por Deus, enviado por Deus, que diz que iria preparar o caminho do Senhor. Ele não era o Messias, mas ele veio para preparar o caminho do Messias. De quem estava falando a palavra? De João Batista. Agora no livro de Mateus, como eu disse, capítulo 3 diz assim, presta atenção. No livro de Mateus fala sobre João Batista, que João Batista apareceu no deserto, e ele estava vestido de uma roupa que não se vestia na época, e ele trazia uma roupa de pele de animal, e ele tinha um cinto que prendia os seus lombos. Será que isso nos transporta para a palavra que nós acabamos de ler agora? A palavra que nós acabamos de ler, ela diz que, pergunta que ele fez no verso 7, e ele lhe disse: qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro?
E ele lhe disse: era um homem vestido de pelos e com os seus lombos cingidos de um cinto de couro. Uma vez Jesus estava falando de João Batista e eles fizeram uma pergunta para Jesus e disseram assim: por que nas Escrituras dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus disse assim: na verdade, Elias já veio, mas não o conheceram. De quem é que Jesus estava falando? Estava falando de João Batista. E aí você vai me perguntar: então João Batista era Elias que tinha reencarnado? Não, nós não cremos em reencarnação, nós cremos em ressurreição. Mas quando Jesus diz que na verdade Elias veio e não o conheceram, era por causa da autoridade do Espírito que estava sobre Elias, que agora estava sobre João Batista. E eu quero trazer uma palavra aqui para a igreja. Presta atenção. As pessoas costumam dizer que os milagres que foram realizados no passado não se realizam mais. E eu quero dizer aqui, em alta voz e bom tom, que o nosso Deus é o mesmo ontem, Ele é hoje e será eternamente. Que Deus não muda, Ele jamais mudou e jamais mudará. Mas nós mudamos, nós aplicamos preceitos e doutrinas, nós nos desviamos do caminho do Senhor, nós dizemos que cremos no Senhor, mas irmãos, na primeira luta, na primeira adversidade, no primeiro problema, na primeira perseguição, é o suficiente para que o nosso semblante modifique, para que nós abaixemos a cabeça e deixamos de olhar para o alto da onde vem o nosso socorro. Nós damos testemunhos de Deus quando recebemos alguma coisa boa, mas também damos testemunho do diabo quando as coisas boas não acontecem em nossas vidas. Como, pastor? Eu dou testemunho do diabo? Sim. Quando nós abaixamos a nossa cabeça, quando nós nos sujeitamos às situações, estamos dizendo que o diabo está prevalecendo contra nós. A palavra do Senhor diz que se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele também não fizer, Ele continuará sendo Deus. Irmãos, a gente olha para esta passagem agora, diante de tudo o que nós já falamos de Elias. Elias passou por situações difíceis, mas agora Elias está diante de um outro rei, que veio suceder, na verdade, Acabe. E também estava longe do caminho do Senhor. Ele estava na sua janela, de bobeira na janela, e levou um tombo. Caiu, deve ter batido com a cabeça, deve ter tido um problema de traumatismo craniano, alguma coisa desse tipo. E ele, em vez de buscar a resposta em Deus, a Bíblia diz que ele agora manda buscar uma resposta em Baal-zebu, Deus de Ecrom. E você vai ouvir aqui na sua leitura que quando fala Deus, está escrito com D minúsculo. O único Deus com D maiúsculo é o grande eu sou. É aquele que criou os céus e a terra. E é aquele que pode nos dar realmente a resposta diante de tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Ainda que a resposta que você esteja buscando, ela não aconteça no seu tempo, mas ela acontecerá no tempo do Senhor. Porque Deus
Ele mesmo diz que não é homem nem filho do homem para mentir, nem para se arrepender. Diz ele, dizendo eu não cumpriria, com certeza ele vai se cumprir. E aqui nós encontramos uma situação terrível. Que este rei agora, depois que ele recebe a palavra de Elias, que encontra-se com os seus soldados que foram, os seus homens que foram enviados ao Deus de Ecrom, Elias aparece para eles e diz, diga para o rei que pelo fato dele ter buscado o Deus de Ecrom, e não o Senhor, Criador dos céus e da terra, daquela cama, ou seja, daquele leito, ele não sairá, a não ser para a sepultura. E eles voltaram e disseram, foi quando ele faz a pergunta, qual era o traje dele? E eles responderam, e eles disseram, é Elias, o tesbita. E ele agora mandou 50 homens com um capitão atrás de Elias. Você se lembra que eu acabei de dizer agora, mais tarde, que Elias tinha orado e o fogo tinha descido do céu para consumir o altar que Elias tinha preparado na disputa que ele teve com os 450 profetas de Baal e mais os 400 de Assuero. Agora, esse rei manda ir atrás de Elias, naturalmente para tirar a vida de Elias. E Elias estava em cima do monte quando vê aqueles homens. E aqueles homens se aproximaram. E Elias estendeu a mão. Sabe o que aconteceu? Na oração de Elias, o fogo desceu ali e consumiu aqueles 50 soldados. O rei, não satisfeito com aquilo, mandou mais uma vez que fosse atrás de Elias com outro capitão. E o que foi que aconteceu? Elias orou e o fogo desceu e consumiu aqueles soldados. Agora, um outro capitão, temente a Deus, sabendo que o que estava vindo sobre os soldados era o poder que vinha do Todo-Poderoso, quando ele chegou próximo de onde estava Elias, ele se curvou diante de Elias e disse, tenha misericórdia de nós, porque viemos aqui cumprindo ordem, mas com certeza eu temo ao Senhor, Criador de todas as coisas. E Elias na mesma hora recebeu agora uma notícia, vinda do alto, dos céus. Vá com este. Vá com este. Deixa eu falar uma coisa para vocês que estão nos ouvindo. Uma das coisas que agrada a Deus é se humilhar diante de Deus. A palavra do Senhor, ela nos orienta sobre isso. Ela diz, humilhai-vos diante da potente mão de Deus. E o Senhor Todo-Poderoso, no momento certo, te exaltará. Nós temos ouvido por aí um ensinamento mentiroso, que diz assim, os humilhados serão exaltados. É mentira. Não existe esta palavra na Bíblia, que os humilhados serão exaltados. O que existe na Bíblia é dizendo o seguinte, nós é que devemos nos humilhar diante de Deus. E no momento certo, o Senhor Deus vai nos exaltar. E quando nós nos humilhamos diante de Deus, recebemos de Deus o poder que vem do alto, o poder do Espírito Santo, e aí passamos a resistir o diabo, e ele vai fugir de nós. Sabedoria estava sobre esse comandante, sobre este capitão, que percebendo agora o risco que ele estava correndo, ele se humilhou diante de Deus.
Talvez você esteja passando por um momento difícil, uma situação difícil, em que você esteja querendo resolver com as suas próprias mãos. Não adianta, irmão. Confie em Deus, se humilha diante dele, busque a presença dele na sua vida. Como eu falei no princípio, não abaixe a tua cabeça, não deixe descair o teu semblante, porque quando nós fazemos isso, nós estamos mostrando para Satanás que ele está tendo sim autoridade e vitória sobre nós. Saiba de uma coisa, o inimigo não sabe de nada que você pensa, mas ele sabe de tudo que você fala. O inimigo não consegue ler o teu coração, a não ser Deus, que diz que antes que a palavra venha à nossa boca, ele já conhece todas elas. Mas o inimigo não. Mas se nós, nas nossas atitudes, com o nosso semblante, com as nossas palavras, começamos a maldizer a nossa vida, começamos a maldizer aquele momento, a situação pela qual nós estamos passando, é onde o inimigo pega o fio da meada e começa a trabalhar contra nós. Então aprenda isso, que Deus estando no controle da sua vida, e você deixando Deus controlar a sua vida, Ele vai estar no controle de todas as situações. Tem uma palavra, uma frase, guarda essa frase no teu coração, e ela é muito importante. Ela diz que o sol, ele nasce para todas as pessoas, ou não? Teve sol hoje para você? Mas teve sol para o ímpio. Mas tem uma coisa que o ímpio não consegue receber, e você consegue. O sol, ele nasce para todos, mas a sombra só vem para aqueles que estão debaixo das asas do Senhor Todo-Poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, a sombra do Senhor descansará. Você vai descansar à sombra, na sombra do Senhor, porque Ele, o Senhor, te prometeu e Ele vai cumprir. Ele vai zelar pela sua vida, Ele vai estar com a mão dele estendida sobre você. Sabe, tem uma frase que a gente costuma dizê-la, e às vezes falamos só da boca para fora, mas é verdade. E ela diz para nós: o choro pode durar uma noite, e a alegria, ela vem. Mas qual é o amanhecer? Alguém pensa que pode ser o amanhecer do amanhã, mas pode ser o amanhecer de depois da manhã, o amanhecer daqui uma semana, pode ser o amanhecer daqui um mês, pode ser o amanhecer daqui um ano, pode ser o amanhecer de daqui a 10 anos. O que você precisa aprender a ter esperança no Senhor, esperar com paciência no Senhor. E quando as coisas estiverem demorando, aprender a dizer: Senhor, pressa-te a me socorrer, meu. E quando você faz isso, Deus começa a operar na sua vida, Ele começa a operar na minha vida, Ele começa a trabalhar com autoridade em nossas vidas, porque nós passamos a dar autoridade para Ele. Agora, uma coisa interessante é que nós não lemos, mas eu quero dizer para você que a promessa de Deus, ela se cumpre. Na continuidade aqui da leitura, se a gente continuar aqui no livro, nós vamos encontrar no capítulo 2, você não precisa abrir não, ouça só, você vai encontrar no capítulo 2, dizendo o seguinte: que sucedeu depois que o Senhor estava para levar Elias. Por que ele estava para levar Elias? Porque Elias seria arrebatado. Preste atenção, irmão. O arrebatamento é uma realidade para a igreja do Senhor. O arrebatamento é uma realidade para a igreja do Senhor. Presta bem atenção no que eu vou dizer para você. As pessoas têm dito por aí, aqueles que não têm fé, infelizmente,
Aqueles que acham que Deus é um carrasco, que não tem amor pelo teu povo. Tem. Acha que essa igreja, a igreja do Senhor, ela vai passar pela grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. Eu quero dizer para você que não é verdade, porque a Escritura Sagrada diz para nós, lá no livro de Apocalipse: como tu guardaste a minha palavra, eu te guardarei daquele dia, terrível dia, que há de vir sobre a terra. É promessa do Senhor. E a promessa do Senhor, ela não falha. Se Deus prometeu, Ele irá cumprir, irmão. Por exemplo, muitos que estão aqui hoje, nesta hora, estão passando por momentos difíceis por causa de uma dificuldade, irmão. Quantas pessoas hoje deixaram de vir à igreja, congregar, por causa de dificuldades e problemas, irmãos? Porque não suportaram pressão e a dificuldade, irmão. Deus sabe exatamente que nós não suportaríamos aquele momento tão terrível que há de vir sobre a humanidade. E aquilo não é preparado para aqueles que serviram a Deus, mas preparado para aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, aqueles que ouviram palavra, o convite: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, e não quiseram, irmão. Mas infelizmente, como eu disse no princípio da minha fala, que Deus não muda, mas o homem muda. Infelizmente, os homens de hoje têm mudado e têm deixado de crer na autêntica palavra de Deus, têm colocado dúvida no coração das pessoas, têm deixado de falar a verdade da palavra. Eles falam muito do Deus da prosperidade, eles falam muito do Deus da cura, da riqueza, mas eles deixam de falar do Deus da vida eterna. Aquele que na verdade nos amou, sendo nós pecadores, não que nós merecêssemos, irmão, mas quando nós estávamos longe do caminho do Senhor, Ele nos amou e foi lá com um braço forte e nos tirou das trevas aonde nós estávamos e nos trouxe para a salvação e debaixo das tuas asas. E tu acha que agora Ele vai deixar nós passarmos pela grande tribulação, meu irmão? Não! Deus é poderoso e com um braço forte Ele vai nos resgatar e vai nos levar para a morada celestial. É promessa do Senhor. E aqui nós encontramos agora Elias saindo com Eliseu. E Elias caminhava com Eliseu, e eu não quero me estender muito, e teve várias situações que tentaram parar o Eliseu no meio do caminho. Se lembra que Deus tinha dito para Elias assim: você agora, quando voltar para Acabe, você passa no meio do caminho e você unja Eliseu como teu sucessor. Como teu sucessor. E quando ele passou, Eliseu estava ali com as suas juntas de boi. Era um homem bem sucedido na ocasião. Tinha pessoas trabalhando para ele. Não eram paupérrimos. Estava ali quando Elias diz para ele: deixa tudo e segue-me. Isso, você já ouviu essa frase de alguém? Hã? Eu ouvi. Um dia o Senhor falou para mim: Baldur, deixa tudo e segue-me. Você também ouviu? Era o Espírito falando para você: deixa tudo e segue-me. O Eliseu virou para Elias e disse: Senhor, seguir-te-ei. Primeiro deixa eu dar um beijo no meu pai, na minha mãe. Diz a Escritura Sagrada que ele pegou os animais, os bois que tinha, fez uma churrascada,
deu para os seus empregados, queimou as carroças. O queimar a carroça aí, irmão, significa aquilo não fazer mais parte da sua vida. Significa aquilo não chamar mais a tua atenção. Significa você não ter mais saudades daquilo. E veio e seguiu Elias. E a Escritura Sagrada nos diz que eles estavam caminhando e tentaram parar a Eliseu dizendo: olha, tu está sabendo que o Senhor vai levar o teu Senhor? E ele disse: eu sei disso, ficar escalado. Quer dizer, eram profetas também, mas não tinham a fé de Eliseu. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados, querido, e poucos os escolhidos. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Se eu for falar da quantidade de pessoas que eu já batizei e que hoje se afastaram do caminho de Deus, e quando a Bíblia diz poucos, muitos são chamados e poucos escolhidos, porque eu vou explicar isso aqui. É como aquela pessoa que ela tem o desejo de entrar para a vida militar ou para Petrobras ou qualquer outro local, e muitos são chamados a fazer o quê? O concurso. Mas todos são escolhidos? Não. Só aqueles que realmente recebem aprovação e com nota para classificação. Assim também é com relação ao céu. Tem muita gente hoje que está dentro das igrejas, não estou falando só da nossa denominação, mas das igrejas do Senhor, que não deixaram, não queimaram a carroça, não deixaram tudo para trás, ainda estão presos nas coisas lá de trás. As coisas do mundo ainda fazem parte da sua vida. Ela ama mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E é por isso que o poder do Espírito Santo muitas das vezes não é manifestado na vida da pessoa. Não é porque Deus mudou, é porque nós mudamos. Mas eu não culpo muitas das vezes as pessoas, não. Eu culpo os pregadores, as pregadoras, aqueles que se acham semideuses, que estão enganando as pessoas e não pregam a autenticidade da palavra de Deus e faz com que as pessoas se escandalizem depois, quando não acontecem na vida delas aquilo que eles estão dizendo. Traga tudo e Deus vai te dar tudo. Não, traga o teu coração e Deus vai te dar a vida eterna, querido. Essa é a promessa do Senhor para cada um de nós. E teve uma ocasião agora, voltando para Elias e Eliseu, que eles tiveram que atravessar o Rio Jordão. Rio Jordão. Quem estava pregando e batizando no Rio Jordão? Alguém lembra aí? João Batista, ele mesmo. Olha Elias atravessando o Rio Jordão, juntamente com Eliseu. O Rio Jordão estava muito cheio, não tinha como atravessar. A Bíblia nos diz agora que Elias tirou a sua capa e Eliseu ficou olhando aquilo. E ele tocou com a sua capa no Rio Jordão. E as águas do Rio Jordão pararam. E fizeram aquele montão para cima. E eles atravessaram o Rio Jordão. E depois as águas desceram. Você já viu acontecer isso na Bíblia alguma vez? Aconteceu com Josué. Josué, quando tinha que batalhar contra aquela cidade de Jericó, a primeira coisa que ele tinha que fazer era atravessar o Rio Jordão. Só que para atravessar o Rio Jordão não tinha ponte. E o Senhor usou Josué e mandou os sacerdotes colocar a planta do pé, ou dos pés, que eram muitos sacerdotes, no Rio Jordão. E as águas do Rio Jordão pararam. E o povo passou. Foram quantos? 10, 20, 50, 1.000, 2.000, 3.000, 5, 10.000, milhares de pessoas passaram pelo Rio Jordão. Então essas águas ficaram paradas durante muito tempo, irmão. Eu quero dizer para você uma coisa: se você tiver que passar pela água, Deus vai te carregar no colo, querido.
E se ele não quiser carregar você no colo, ele vai fazer com que as águas se abram, como abriu o Mar Vermelho para que você passe. Porque ele é contigo. E ele disse: eu te guardarei por todos os caminhos que você passar. Eu serei contigo, eu não te deixarei, eu não te abandonarei, porque eu velo pela minha palavra, diz o Senhor dos Exércitos. E a Bíblia agora diz que eles atravessaram, Eliseu ficou olhando aquela maravilha. E quando chegou do outro lado, caminhando, Elias disse para Eliseu: peça-me algo que eu possa te dar antes que eu seja levado. Eliseu não era bobo. Eliseu viu a maravilha que aconteceu ali. Sabe o que eu vou dizer aqui para você, irmão? O grande problema que acontece com a gente é que a gente fica pedindo a Deus muitas coisas materiais, irmão, e não pede as coisas espirituais. Tem gente pedindo casa, tem gente pedindo carro, tem gente pedindo empresa, tem gente pedindo um montão de coisa. Mas a mais importante a gente deixa de pedir. É o Espírito Santo de Deus. E quando o Eliseu estava com Elias, e Elias disse para ele: peça-me o que eu possa fazer por ti antes que eu seja levado. Ele disse: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre você. Olha, meu irmão, Deus está querendo te dar uma porção dobrada sobre você. Ele quer multiplicar os talentos sobre você. Mas você precisa ser fiel no pouco com Deus. Pegar este um que Ele te deu, este dois que Ele te deu, e poder multiplicá-lo. Não olhar para o lado, para a esquerda, para a direita e nem para trás. Olhar somente para o alto, da onde vem o nosso socorro. E Elias falou para ele: coisa difícil tu me pediu, mas se tu vires a grandeza e o momento em que eu serei levado, porque o Senhor te concedeu. E a Bíblia nos diz assim, que naquele momento, naquela hora, veio um carro de fogo. Vou trazer isso para o tempo de hoje. Trazer para o tempo de hoje. Veio uma limusine passando ali, para você entender o que é um carro de fogo. Veio uma limusine passando ali. E naquele momento, um foi jogado para um lado e outro para o outro. E um rodemoinho pegou Elias e começou a elevar Elias. E Eliseu ficou olhando aquela maravilha que ele viu. E de repente vem algo descendo, caindo lá de cima. Parecia um balão. Era a capa de Elias. Elias não precisava mais da capa, mas Eliseu ia precisar da capa. A capa representa a autoridade de Deus sobre o profeta. E a Bíblia diz que naquele momento, Eliseu disse: meu pai, carros de fogo. E pegou aquela capa e ainda tentou procurar Elias, não viu mais Elias. E ele tinha que voltar agora, você lembra? Você se lembra que ele tinha passado agora pelo Rio Jordão, e o Rio Jordão estava com as suas águas altas? E ele veio enrolado na capa de Elias, e quando ele chegou próximo do Rio Jordão, ele desenrolou a capa de Elias, e ele usou o mesmo processo de Elias, e disse: aonde está o Deus de Elias? E tocou com a capa nas águas do Rio Jordão. E a Bíblia nos relata que ali foi a preparação do começo do ministério de Eliseu. Diz que as águas se pararam como tinham parado com o Elias, e Eliseu atravessou para o outro lado em seco por aquele Rio Jordão. Presta atenção na importância do Espírito de Deus sobre nós. A Bíblia nos fala que os apóstolos lá no passado, antes de terem o Espírito Santo de Deus, eles negaram a Jesus.
antes de ter o Espírito Santo de Deus, eles se esconderam dentro de uma casa, com medo dos judeus. Vocês se lembram? Mas quando eles receberam o Espírito Santo de Deus, eles ficaram audaciosos, corajosos, valentes, determinados, conscientes da vida eterna. Hoje eu quero trazer para você exatamente isto. Depois deles terem feitos, ou seja, aquilo que Deus determinou, o Senhor Jesus ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, e que apareceu para eles como língua de fogo dentro daquela casa, um vento veemente, eles foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que agora o processo começou a desencadear de milagres entre eles. Agora eles começaram a pregar a palavra. Agora eles entraram aonde havia um coxo, e naquele momento em que eles entraram, um homem estendeu a mão de nascença e disse: dá-me uma oferta, ou seja, dá-me um dinheiro, como é que dá o nome? Uma esmola. E Pedro olhou para ele: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que com um salto, Pedro pegando aquele homem pela mão, ele que era de nascença, deu um salto e ficou de pé e já começou a caminhar. Presta atenção, como é que as coisas vão começar a acontecer na sua vida, quando você se enche da presença do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo, e com certeza você verá grandes e maravilhosas coisas acontecendo sobre a sua vida. Fica de pé agora, por favor. E eu vou orar para que o Espírito Santo de Deus venha sobre a tua vida. Presta atenção. O que eu acabei de dizer é que eu vou orar para que o Espírito Santo de Deus venha sobre a sua vida. Eu não disse que eu vou dar o Espírito Santo de Deus para você, porque eu, tanto quanto você, preciso muito do Espírito Santo. Mas eu vou orar por você, para que Deus tenha misericórdia e derrame sobre você o Espírito Santo, amém? Eu não tenho poder para te dar o Espírito Santo, mas eu tenho intimidade com Deus para orar em teu favor, para que você se encha do Espírito Santo. Feche os seus olhos. Eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu agora, como ministro da tua palavra, entro, Senhor, na tua presença, para clamar a ti, meu Deus, em favor do teu povo, da igreja Campo da Paz. Meu Deus, para que o Senhor do alto revista, meu Pai, com uma porção dobrada do teu Espírito Santo, meu Pai, cada uma dessas pessoas que estão aqui dentro deste local. Meu Deus do céu, que todas as dúvidas, meu Pai, sejam agora sanadas, meu Pai, do coração dessas pessoas. E que neste momento, meu Deus do céu, sejam queimadas como Elias queimou, Eliseu queimou, meu Pai, todas as coisas materiais que poderiam, meu Pai, levar essas pessoas ao pensamento, meu Pai, do passado, e que elas sejam renovadas pelo Senhor. Meu Deus, que elas busquem a Ti em primeiro lugar, que elas busquem a Tua palavra, busquem, meu Pai, fazer a Tua vontade, pois a Tua palavra se nos diz: venham a mim, que eu te darei, venham a mim, que eu te libertarei, venham a mim, que serão sarados, venham a mim, que terão direito à vida eterna. Meu Deus, encha com teu poder agora, com a tua graça e com a tua misericórdia, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Que Deus te abençoe também. Você que está nos ouvindo pela YouTube,
pela internet. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.